Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, enda pole pole, hakuna matata, utafika barafu, hakuna matata, utafika Sitela, hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni. 23 de agosto. Começamos a caminhada 1800 metros em Machame às 12 horas. Passo bem devagar, numa ligeira subida pela floresta. Nosso guia apresentou-nos uma variedade de plantas que só crescem nesta floresta. Caminhamos de sapatilhas neste troço. A comunidade de tempos é permitida fazer uso da floresta de forma controlada, mantendo a floresta saudável. Depois de uma hora de caminhada, o calor fazia-se sentir e paramos para diminuir os casacos. Por estar com um dia de atraso, devido a problemas de logística, há que frisar que já não fizemos a rota via Lemocho. Temos portas, que são os carregadores, ao nosso dispor. Apesar do grupo ter reduzido de 8 para 5 inexperientes, juntei-me a um grupo de sul-africanos que caminhavam contra o cancro. Introduzi a conversa sobre Malema e destacou-se o facto de ele pretender banir a palavra blacklist, lista negra, por a achar racista. Mas voltamos a falar sobre botânica, onde nesta floresta crescem morangos silvestres, plantas indígenas. A caminhada de hoje são 11 km de distância, já caminhados quase 3 horas de tempo e uma das pessoas do grupo começa a sentir-se mal. Começo a recordar-me da minha preparação física e digo, é preciso treinar muito perna e ombros como principal exercício de musculação, sem esquecer de yoga e pilates também. Neste dia subimos logo até os 3.000 metros de altitude. No dia 24 de agosto partimos de 3.000 metros de altitude, eram por volta de 8 horas. Caminhados por volta das 9h30 e fizemos 200 metros de altitude. Ainda temos oxigênio, por ainda haver muitas árvores neste troço. Pessoalmente, começo a sentir um aperto no peito. Às 13h30, atingimos 3.800 metros de altitude, depois de caminhar 5 km de distância. E descemos para o acampamento a 3.750 metros em Shira Camp. Descemos à tarde e pela noite dentro para aclimatizar. Está um tremendo frio, mas jantamos de carboidratos. 20h30, enquanto jantávamos na tenda, não conseguia parar de pensar na minha filha. Doía o pensamento, pior por saber que a mãe foi à terra de Obama por 3 semanas a serviço. Começo a sentir-me muito mal, mas mantenho a fé que as avós e os tios estão a cuidar bem dela. Amo-te, Ashleyzela. Tive uma noite desconfortável, quase nunca dormindo 1 hora seguida. Às 2h30 pus uma camisola, aumentei um par de calças e meias, afastei a sacola para apoiar os pés. Pela manhã aprendi que todos no acampamento tivemos dificuldades em dormir. Tratava-se da adaptação às alturas. Dia 25 de agosto, meu guia, aprendiz do guia principal, tem que voltar a descer por ter falecido o avô. Ensinou-nos muito ele sobre a botânica do Kilimanjaro. Saímos às 8h30, caminhávamos pelas nuvens dentro. Criei meu ritmo de passos e larguei do grupo. Caminhei e fui esperar por eles a Lava Tower, isto a 4.700 metros de altura. Aclimatizamos aqui por 1 hora e descemos para o acampamento de Barranco a 3.950 metros, onde dormíamos essa noite. Há que destacar o jantar desta noite, um bife com molho supremo. Nesta noite tive a pior dor de cabeça desde que cá estou. Este acampamento tem a particularidade de fazer encontrar as 3 possíveis rotas para o pico do Kilimanjaro. Muito triste, ainda não há como carregar meu cell por mais de uma noite. E fico a saber que nem no próximo acampamento haverá recargadores. Incomunicável com o mundo, só tenho do meu lado a mim, a minha fé e a esperança. AZ,
Família, meu Moçambique, vos amo muito. Hoje aprendi que na vida às vezes é preciso criar teu ritmo de andamento, pois como diz o Stuart Sekuma, há muitos caranguejos nesta vida. Espero conseguir melhor sono nesta noite. Dia 26 de agosto, hoje subimos literalmente para cima do acampamento de Barranco e voltamos a descer para 3.900 metros no acampamento de Cara, depois de caminhar apenas 5 km de distância. Os últimos 200 metros para chegar ao topo deste acampamento de Caranca, pela primeira vez lidamos com poeira. Digamos, muita poeira. A vista da montanha é espetacular. Pela noite vê-se a cidade de Moecha e as estrelas no céu estão lindas. Mas logo a cidade é coberta de nuvens e por cima das nuvens vê-se o Monte Meru. Passeando pelo acampamento, fiquei feliz por encontrar jovens vivendo em Londres, mas de origem queniana. Conheci também 2 jovens amigos dos seus 25 anos que justificavam sua presença em ver o glaciar antes da sua extinção, dentro de 30 anos, segundo os cientistas. Dia 27 de agosto, com destino ao último acampamento, Barafo, caminhei ao passo do meu guia. Fizemos o percurso de 4 km, elevando de 3.995 metros para 4.673 metros em 2 horas e 6 minutos, percurso que normalmente é feito em 5 horas de tempo. Chegada a Barafo, descansados das 11 às 14, mas despertava em cada 5 minutos por falta de ar. Nesta altura sentia muita falta dos meus comprimidos que a médica havia recitado para oxigênio. Este dia foi curto no acampamento, pois temos de acordar às 23h30 e começar a caminhar à meia-noite com destino ao topo de Kilimanjaro. Já estamos no 5º dia, 28 de agosto. Acordados às 23h30 com um chá, roupa previamente preparada e praticamente tudo a duplicar. Camisetes, camisolas, cirolas, calças, luvas. Então imaginem o peso. 23h55, lá sai quase todo mundo das suas tendas. Esperamos a hora sagrada. Como se de um hábito militar se tratasse, à meia-noite todos na fila indiana com lanterninha na cabeça, fazendo lembrar os mineiros da John. Lá fui eu e meu guia de nome Jackson, jovem calado que só fala o necessário. Na fila de aproximadamente 200 pessoas, estávamos na posição 30. A passo de camaleão, com o essencial nas costas, a fila foi subindo. Há que frisar que era subir ao primeiro passo. As regras naquela montanha são claras. Mantenha-se à esquerda e passa à direita. Sistematicamente, depois de caminhar 1 hora de tempo, estávamos a subir em primeiro lugar. Volto a recordar que não se trata de uma corrida, mas o Jackson achou que havia sincronizado o meu passo e era ligeiramente mais acelerado que os britânicos que se encontravam à nossa frente no início. Eles não gostaram. Grupinhos foram se formando de acordo com o ritmo de cada um. Olhando para trás, que é para baixo, fui notando que todos descansaram 2 vezes e nós só descansamos a primeira vez quando os outros estavam no 3º descanso. Pela madrugada dentro, 2 grupos de 5 pessoas foram nos apanhando. E o primeiro passou-nos. Devido à inclinação da montanha, o caminho é feito em zigue-zague para diminuir o esforço e, coincidentemente, esquivar as rochas. Deixe elucidar que, apesar das lanternas, não havia visibilidade para além de 4 metros e o que víamos era sempre uma subida. A dada altura, creio que por volta das 3h30, eu e o Jackson encontramos um ritmo que agradava a nós os dois. Confesso que já não era o físico, mas sim o poder mental a funcionar. Pensei em descansar, até passou-me a ideia de desistir, mas por saber que fazia esta caminhada focalizado num propósito, acho que o que me empurrava não foi só todo o treino que havia feito, mas energias positivas daqueles que me deram forças antes da minha partida. Nunca havia subido uma montanha sem fim. Meditei, refleti e pensei em muita coisa. Exatamente às 5 horas e 6 minutos, chegamos a Stella Point, 5.725 metros. Jackson, que vinha me dando força durante as 5 horas de caminhada,
deu-me um abraço de vitória. Há que voltar atrás e recordar que trazíamos um termo de chá que fomos tomando, mas outro destaque foi que senti como nunca antes havia sentido as minhas mãos num frio de querer morrer, mas Jackson acalmou-me e mandou-me tirar os 2 pares de luvas. Tirou as dele também, esfregou as minhas mãos nas dele e disse: nunca te esqueças do calor humano. Nunca, como de um milagre se tratasse, minha dor e frio minimizou. Ao estar minimamente aliviado, mandou-me pôr apenas um par de luvas, meter as mãos nos bolsos e não parar de mexer os dedos. Consequentemente, isso implicava guardar os 2 sticks, as bengalas de apoio, exercendo mais força nas pernas e aumentando a concentração. Depois de chegados a Stella Point, tínhamos um destino, Uhuru, 5.895 metros, e o percurso era menos inclinado, e ele disse: mais uns 45 minutos estaremos lá. Confesso que parecia uma eternidade. Eu dormia enquanto andava, em linhas e passos tortos, sintoma de doença de altitude. Ao chegar ao Uhuru, a emoção foi tanta que as lágrimas expressaram isso. O grupo que já lá estava arrancou do acampamento às 22 horas, mas foi mais emocionante ainda ver pessoas a serem ajudadas, até mesmo carregadas, por levarem 14 horas de tempo. Quer dizer, vinham desde o dia anterior. Vi os glaciares e o epicentro do vulcão, mas ao chegar ao Stella Point, regressando de Uhuru e espreitar para ver o percurso, não acreditei que havíamos subido aquilo tudo. Creio que só foi bom ter feito o último percurso às escuras. A história foi estampada no período das 6 horas às 6h30, com a nossa bandeira. Agradecimentos e apelos, então, até às 7h30. 8 horas tratamos de descer ao acampamento mais próximo do pico. Chegamos às 9h30, pois descer também dói. Fomos descendo até às 12 horas. Quando rumamos, passamos por mais 2 acampamentos, dormindo no terceiro a 3.100 metros de altitude. Este foi o dia mais puxado, pois subimos ao topo e descemos 2.700 metros ao mesmo dia. Hoje, ganhei a legitimidade oficial dos Rangers de poder chamar a montanha mais alta da África de Kili. Enquanto não subires ao topo, só podes continuar a respeitar e chamar de Kilimanjaro. Moçambique, este é um dos dias mais importantes da minha vida e acredito de muitos. Por isso sinto-me honrado por ter feito de tudo para honrar os 23 milhões de cidadãos do meu país, levando comigo a bandeira em nome da paz, solidariedade e perseverança. PSP, Kanimambo.